Ok? Está no ar o programa Debate. Hoje, 23 de maio, estamos aqui no estúdio da TV O Evangelho, em Betim. Eu sou o apóstolo Edson Emanuel e vou experimentar fazer o programa Debate pela primeira vez sozinho, né? Na realidade, a gente debate temas e sempre visando, dentro desse tema, estar trazendo coisas atuais e coisas relevantes para você, amigo internauta. E pretendemos, pela graça de Deus, estar aqui todas as segundas-feiras gravando, e o programa ele é reprisado durante a semana. E você que nos acompanha aí pela TV O Evangelho, basta acessar www.tvoevangelho.com e ir na grade onde está o programa Debate e nos ouvir. Também gostaríamos muito da sua opinião pelo próprio site aí da TV. Você pode dar a sua opinião ou entrar em contato aqui nos telefones que são disponíveis aí quando você acessa. Bom, hoje é segunda-feira, né, 25 de maio, e nós temos trabalhado esses últimos dias, nesses últimos programas, a respeito da posição da igreja, do cristão, da posição de pastores, né, e também o desenrolar do cristianismo. E hoje eu quero trazer nessa sequência, debater com vocês, debater um tema que eu chamo que ele é atual, ele é insurgente, ele é necessário ver o que está acontecendo nesse cenário da igreja cristã, do povo de Deus, da igreja evangélica. E eu quero fazer a leitura do livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e eu sei que não sou eu apenas, mas eu tenho muitos colegas pastores que têm se ocupado na leitura, quando eu falo leitura, na visão dos fatos que estão acontecendo e que são, para mim, muito prioritários. Então, essa tarde de hoje, né, programa Debate, eu quero trabalhar um pouquinho esse cenário, tá, do que está acontecendo no nosso país, no mundo afora, e trazer isso para uma comparação dos nossos dias. Olha só o que o Senhor Jesus nos alerta aqui no Evangelho de Mateus, e eu tenho aqui aquela Bíblia que separa as falas de Jesus em vermelho, né? E aqui no capítulo 24 fala assim, ó: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Você conhece bem essa passagem. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você vê que a questão aqui e do fim do mundo. Bom, Jesus, ele responde e disse o seguinte: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse é um dos pontos que eu quero muito tocar aqui hoje. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Esse também é um outro ponto que eu quero focar. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E esse é o terceiro ponto que eu quero abordar. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Amigo, embora hoje no programa Debate eu esteja sozinho com relação aos meus outros pastores, cada um está com uma atividade ou uma dificuldade que impediu de estar aqui conosco hoje, eu quero colocar esse tema de uma forma bem abrangente. Sim, eu creio que durante esse discurso aqui, eu vou colocar muitas coisas dentro do meu entendimento pessoal, por isso que eu gosto de ter mais pastores aqui, para a gente trabalhar, né, esse elucidar dos fatos sobre várias óticas, vários ângulos. Mas aqui, quando o Senhor nos alerta em Mateus capítulo 24, né, do versículo 1 ao 14, depois ele continua falando sobre tribulação, né, o sermão da vinda do Filho do Homem, por aí afora. O capítulo 24 de Mateus, ele é riquíssimo em expor fatos que estão ligados à questão de escatologia, né? A questão dos sinais, dos tempos do fim. E se você notar comigo, lá naquele tempo, os discípulos de Jesus já se ocupavam com esse pensamento. Quais sinais ou que sinais nos dá, né, do fim do mundo? É lógico que para muitas pessoas o mundo não vai acabar. Tem muita teologia que pensa por aí que não existe esse caos, esse fim de mundo. Algumas igrejas ou religiões creem que o paraíso é aqui na terra, outros creem em um determinado número de salvos, outros creem que essa terra vai se ampliar, vai se multiplicar. Bom, apesar de vários posicionamentos, eu ainda penso assim, ainda que cada um desses possa ter o seu apoio, o seu pensamento, nós temos que crer que, de qualquer forma, vai haver um tempo em que vamos estar diante de um tribunal, de um tempo que nós vamos estar diante de uma sentença. E onde começa aqui a minha questão? Primeiro, eu trabalhei uma palavra esses dias lá na casa de oração, onde eu sou pastor, sobre a questão da consciência, né? Eu não sei se algum dia você se fez essa pergunta ou alguém fez essa pergunta para você. Você sabe o que é consciência? Você sabe exatamente o que é necessário para ter consciência, né? O que é consciência? Eu quero primeiro colocar que consciência é uma palavra que passa no mínimo por duas linhas da razão, tá? Consciência passa por duas linhas da razão. Primeiro é o fato de estar consciente. E eu quero colocar esse momento da igreja, da leitura da igreja, tentar focar aqui, e descobrir qual desses dois pontos são reais, né, ou é real na vida de cada um, na vida de você que está me ouvindo aqui através da TV Evangelho. O que é estar consciente? Primeiro eu perguntei o que é consciência, né? Consciência, ela vai por duas linhas de raciocínio, duas linhas da razão. Qual que é? Estar consciente e ser consciente. São essas duas. Mas o que é estar consciente? Estar consciente é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar, né? E de processar os fatos que estão sendo vividos. Então, estar consciente é ter uma leitura dos fatos que você está vivendo. Você está consciente que tem que pagar a conta de luz, você está consciente que você tem que trabalhar, ou você está consciente que você... uma série de coisas. Então, estar consciente é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar e de processar os fatos que estão sendo vividos. Logo, estar consciente é ser capaz, né, de pensar e de ter consciência das ações físicas e mentais, ou do quadro em que você está vivendo. Isso define o estado de estar consciente, traduz o estado ou nível de consciência de alguém. Então, para fechar, essa definição de estar consciente é diferente de estar confuso ou de estar sem resposta. Então, o homem que está consciente, ele tem a capacidade de raciocinar e de processar os fatos que ele está vivendo agora. Esse é o primeiro fato. Estar consciente é uma coisa, mas e o ser consciente? Ser consciente refere-se à nossa existência, à nossa maneira de existir no mundo, à forma como conduzimos nossas vidas, como nos relacionamos com outras pessoas,
com nossas emoções e coisas do dia a dia. Ser consciente é saber ser dotado da consciência da capacidade de sentir, de amar, capacidade de traduzir as coisas que estão aí, né? Principalmente o amor. Então, existem pessoas que estão conscientes e existem pessoas que são conscientes. Então, o estar e o ser tem, ainda que seja uma linha tênue que separa esses dois pensamentos, né? Faz uma diferença muito grande. Bom, quando nós pegamos e lemos um texto como esse de Mateus capítulo 24, que é a leitura do Evangelho, né? O anúncio do Evangelho, por si só, deveria nos trazer como propriedade essas duas linhas da razão, estar consciente e ser consciente. O crente precisa estar e ser consciente de tudo que envolve sua existência, de sua vida, salvação, fé, conduta, todo esse conjunto de regras e boas obras, né, aos quais esse compêndio aqui das Sagradas Escrituras nos segrega. Então, o que eu tenho que pensar quando eu me apresento diante das Escrituras, diante de Deus, diante da igreja, diante do fato do Criador ter me alcançado, me salvado? Eu tenho que estar consciente e ser consciente. Bom, a análise que precisamos fazer nesse programa hoje o que você precisa fazer e o que eu faço, tá? É que se a sua consciência possui o assentamento real dessas duas condições. Qual condição? A condição da consciência, de estar consciente e de ser consciente. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu gostaria de alcançar essa questão ao ponto de você se perguntar se você está consciente ou se você é consciente. Após você certificar disso, mediante os fatos que eu vou colocar, qual dessas duas linhas ainda te falta, eu entendo que deve ser imperativo a busca acirrada do complemento da consciência, se um desses dois pontos te falta. Bom, vejamos agora. Em qual dessas duas linhas você responderia a seguinte pergunta, tá? Eu vou fazer outras perguntas, mas você tem analisado, você está consciente dos acontecimentos, dos sinais, dos fatos que estão acontecendo no mundo, e que esses fatos, você tem a consciência, você está consciente que eles estão fechando um ciclo daquilo que representa sinais que apontam a volta de Cristo? Você está consciente disso? Você está consciente? Bom, aí você poderia me dizer, olha, apóstolo Edson, quando eu vejo aqui, assisto um jornal, vejo algumas coisas, eu estou consciente que Jesus está voltando. Opa, estar consciente é muito bom, mas não é tudo. Então, pensa comigo, os discípulos perguntam para ele assim, ele apresenta o templo, depois fala assim, dize-nos, aqui no versículo 3, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Interessante que eu acho que a pergunta foi colocada no singular, que sinal, né? Qual é o sinal da volta de Cristo? Esse sinal aqui, embora a palavra esteja no singular, ele retrata um conjunto de fatos e acontecimentos que vão culminar como sinais, né, da volta de Cristo, e sinal exatamente esse conjunto. Bom, eu não sei se você está começando a pensar, eu te perguntei se você está consciente dos sinais, dos fatos, dos acontecimentos, não só a nível de Israel, mas a nível de Brasil, a nível de mundo, e que esses sinais refletem, né, ou repercutem como sinal da volta de Cristo. Vamos ver alguns? Vamos ver. Primeiro, eu quero colocar que a própria palavra nos instrui, né, para olharmos para Israel, para a figueira. Olha para a figueira, quando os frutos já estiverem maduros, né, tenros, quando os frutos deixarem de ser tenros, já estiverem maduros, é tempo da ceifa, é tempo da colheita. Nós sabemos que Israel, depois do período que foi
espalhado pelos 4 cantos da terra, né? Teve o seu retorno e foi autorizado como nação pela ONU, em 1948, e o último voto, né, por incrível que pareça, foi um voto de um embaixador brasileiro, de nome Oswaldo Aranha, que acabou, nesse último voto, perpetuando o Estado de Israel. Isso significa para mim o quê? Que a figueira foi plantada novamente em 1948 e nasceu novamente o Estado judeu, o Estado de Israel. Bom, o Senhor nos manda olhar para Israel, ok? Vamos primeiro falar um pouquinho desse sinal que está visivelmente na questão de Israel. Primeiro que, quando você ouve o noticiário de Israel, você consegue ver que existe ali, junto às próprias terras da Palestina, né? Que Israel seria toda aquela terra da Palestina. Existe ali os palestinos que estão lutando junto à ONU para reconhecimento do Estado palestino. Recentemente, o Papa Francisco colocou em um documento que ele reconhece ali o Estado palestino. Embora as Nações Unidas estão trabalhando o reconhecimento, os próprios Estados Unidos estão numa berlinda muito grave, porque reconhecer o Estado palestino reflete em ter um problema com Israel, e por aí diante a gente está vendo que o sinal na Palestina, o sinal lá em Israel é um sinal forte. Estamos vendo também países ao redor que estão com o poderio atômico já quase pronto, e que alguns desses líderes foram até as redes de televisão e declarou que o desejo deles é a extinção total do povo semita, do povo de Israel. Esses são sinais, ou faz parte do conjunto de sinal que nós estamos tratando aqui. Temos visto então que existe um movimento, existem coisas acontecendo e que podem gerar realmente algo mais forte do que esse negócio de uma guerrilha, de tomar a faixa de Gaza, de devolver a faixa de Gaza, de tomar o assentamento, de derrubar as casas do assentamento naquela faixa lá. A coisa tem ficado um pouquinho complicada, né? Então, Israel é o primeiro lugar que a gente deve olhar na história da evolução do sinal da volta de Cristo. O Senhor fala, olha para a figueira, olha para a figueira. Então a figueira tem nos mostrado isso, tem nos mostrado que o povo judeu, o povo de Israel, estão a cada dia mais se preparando, né, para realmente uma guerra, uma situação catastrófica, né? Que inclusive a Bíblia não fala, não cita de terceira guerra mundial, a Bíblia cita o Armagedon, que é o mundo contra Israel, né? E isso não deixa de envolver o Brasil, porque nós precisamos realmente, nesse contexto, fazer essa análise do que é esse sinal em cima de Israel. Mas não paramos por aí, não paramos. Quando a gente olha o mundo em si, a gente começa a ver também que o mundo está incomodado, que o mundo está mexendo e remexendo em cima desse princípio do que acontece em Israel. O mundo tem buscado, de alguma forma, formalizar, né, não só leis, mas como um embate, um combate a essa questão. Bom, o que está acontecendo no mundo sem ser exatamente Israel? Está acontecendo o avanço de uma linha radical da religião dos muçulmanos, o ISIS e outros grupos, né? Boko Haram, uma coisa mais ou menos assim. Vários grupos têm se levantado e têm declarado guerra ao cristianismo mundial. Não é o cristianismo de Israel, porque o cristianismo de Israel Jerusalém principalmente, né, é a capital do mundo, capital da religião talvez. Mas eu falo assim, o cristianismo, ele tem sido combatido no mundo muçulmano. É lógico, nós estamos falando do muçulmano radical, porque até então se faz entender que tem uma linha que, embora defenda os seus direitos religiosos, respeita as demais linhas de segmento, principalmente o cristianismo. Mas esse radical muçulmano, você tem notado
quantas pessoas nesse ano de 2015 foram mortas, executadas, decapitadas, tendo a sua vida tirada de uma forma bruta, né? Simplesmente porque se diziam cristãos. Você já pensou que esses grupos radicais muçulmanos estão destruindo vidas por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do cristianismo? E aqui a perseguição, ela faz assim com que esse grupo radical esteja obrigando, implantando a filosofia de fé deles, né? E isso culmina com um risco muito grande para o próprio cristianismo. Você já parou para pensar nisso? Você está consciente ou você é consciente? Nós vamos ver a diferença dos dois no fechamento da minha mensagem aqui, do meu debate sobre esse momento atual da igreja, da humanidade, como temos proposto ao longo desses últimos programas. Então tá, você tem consciência, você está consciente de que o ISIS, esses outros grupos aí radicais, estão matando cristãos. Quando fala cristão, aí me perdoe, às vezes você abre ali a internet e está assim, 20 mil cristãos foram mortos. Teve uma chacina que aconteceu na África agora, num arraial, que o próprio satélite pegou, onde tinha umas árvores, uma mini floresta ali, um bosque, esse pessoal cercou o arraial e matou 2.000 pessoas naquele mesmo local, a ponto do sangue ser visto pelo satélite lá de cima, e aquele lugar onde era verde virou uma poça vermelha de sangue, e 2.000 pessoas foram mortas simplesmente porque foram tidas como cristãs. Aí o cristão não envolve exatamente o evangélico, o protestante. O cristão é todo aquele que acredita em Cristo. Aí entra o católico, o ortodoxo, seja lá quem for, dentro da linha do cristianismo, é alvo da perseguição religiosa. Aí nós chamamos de perseguição religiosa, mas a Bíblia nos aponta como sinal, que são sinais que se tornam um sinal daquilo que é o contrário à palavra de Deus. Então, você notou isso? Você notou que há um avanço da religião muçulmana radical e há uma previsão, escuta só que coisa, há uma previsão que dentro de 20 anos, países como a Espanha, né, países como a França, um pouquinho mais, alguns desses países não terão mais o cristianismo, e sim a religião muçulmana. Aí você perguntaria para mim assim, por quê? Primeiro eu quero saber, você está consciente disso? Você está consciente que esse modelo radical, volto a dizer, não aqueles que são controlados, mas o modelo radical está sendo implantado nas nações? E o projeto maior é destruir a religião cristã? Bom, eu estou consciente disso. Bom, se você está consciente, já é um ponto positivo, mas não significa que as coisas estão indo bem porque você está consciente. Estar consciente não é ser consciente. Vamos continuar. Esse mesmo avanço da violência contra o cristianismo possui táticas, vou tomar uma aguinha aqui que eu estou meio precisado. Possuem táticas de ações efetivas para que esse tipo de coisa não aconteça apenas na linha da violência. Por quê? Você imagina que se daqui 20 anos um país como Espanha, que embora seja um país pequeno, tem um princípio de cristianismo, países como a Inglaterra, como França, a Inglaterra é um país que nasceu sob o cunho do Evangelho, da Bíblia, Os Estados Unidos, até antes da declaração do Barack Obama, era um país cristão. Barack Obama disse que agora os Estados Unidos não é um país cristão, é um país cristão, muçulmano, católico, não sei o que lá, tal. Bom, são esses conceitos que o estar consciente não significa muita coisa quando se diz respeito ao exercício dessa consciência. Então vamos lá, estar consciente não é ser consciente. O avanço então do muçulmano radical
que está matando o cristão, seja ele católico, evangélico, protestante. Por exemplo, 84 igrejas presbiterianas foram queimadas no meio muçulmano. E o que significa isso? O presbiteriano é da França. Quando a França aliou a coalizão ali para poder combater alguns radicais, eles queimaram 84 igrejas presbiterianas que são da teologia de João Calvino, são calvinistas, mas de qualquer forma foram 84 igrejas queimadas, foram cristãos ali, protestantes mortos, sequestrados. Recentemente sequestraram 200 meninas, né, na própria África, lá você deve ter visto, se eu não me engano, não sei se é na Nigéria, onde foi, eu não trouxe esses dados, mas para serem prostitutas dos soldados durante a guerra, durante esse embate, e também servir de moeda de troca, porque aí precisa o financiamento, né, desse tipo de trabalho. Bom, então eu descobri o quê? Falei sobre sinais que envolvem a figueira, que é Israel, agora um pedacinho do mundo envolvendo o mundo muçulmano, o mundo cristão, né? E esse avanço. Pensa comigo aqui, como é que eu posso fazer para disseminar determinado pensamento por aí? Aí, no final, eu quero chegar na nossa condição, que era para os pastores estar aqui comigo hoje, para a gente debater exatamente isso. Como é que se faz para disseminar determinado tipo de filosofia? Bom, uma filosofia, primeiro, que ela não é só um pensamento, é o pensamento e a execução desse pensamento de forma prática. Então, hoje, o que nós temos visto no mundo afora? Pensa comigo agora. O que você tem assistido na televisão? Você tem assistido na televisão os povos dos países da África, a África é continente, né? A África é um continente africano. Os povos da África estão fugindo, tá? Fugindo dos seus países e entrando na Europa, Estados Unidos, Brasil. Quais povos? Os mesmos povos muçulmanos que estão agora sendo, espalhados pelos 4 cantos do planeta. E quando vem uma pessoa, vamos voltar um pouquinho lá no Brasil da época de escravidão, quando trouxeram os escravos da África, não trouxeram apenas cidadão, trouxeram um cidadão que tinha uma religião. Então, o nosso país é um país que cresceu sobre a bandeira do místico. Você tem no Brasil Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Kardecismo, Kardec é da França, né? Você tem budismo, o budismo é dos países asiáticos, e você tem um monte de religião hoje. Você vai na Bahia, é o berço das religiões afro. Aí você pensa o quê? Estão vindo agora para o mundo afora os muçulmanos, da Nigéria, do Butão, de outros países da África, né? E estão vindo para os países. Não estão vindo apenas pessoas foragidos de guerra. Oi, peraí, mas não é esse o pensamento? Aí as nações se unem e vão bombardear os barcos que estão traficando essas pessoas. Mas não estão traficando pessoas qualquer, estão traficando pessoas que possuem, quase que na sua essência, a sua religião. E essa religião que eles praticam, eles são discípulos muito mais além do que é um crente hoje no Brasil. Eles têm muito mais responsabilidade. Eles cultuam a morte como nós cultuamos a vida. Morrer para eles é o foco. Eles são educados em morrer. Por isso que você vê falar de homens bombas, né? De pessoas aí que estão, que colocam dinamites em seu corpo, bombas em seu corpo, artefatos explosivos, e chega no meio de 300 pessoas e simplesmente aperta o pino e ele morre ali dizendo: a morte é o nosso culto. E aqui no nosso mundo, no Ocidente, na parte da Europa, nós cultuamos a vida. Você quer ter vida, você faz tudo para viver. Já não, esse povo de religião muçulmana, seja radical ou relativa aí, a maioria desses que estão sendo hoje disseminados pelos 4 cantos do planeta, eles não estão sendo disseminados simplesmente por causa de uma guerra.
simplesmente porque o país está em guerra. Sim, o país está em guerra, é fato, mas está em guerra com quem? Quem está causando essa guerra? Aí nós poderíamos dizer que 90% do que eu ouço do noticiário é que é o muçulmano radical que está fazendo isso. Matando. E a situação, né, a salvação disso é o quê? Fugir. Se você estivesse lá, você estaria tentando fugir também. Só que com você, com a vinda dessas pessoas para a França, para a Inglaterra, para a Espanha, para a Europa em si e para os próprios Estados Unidos, eles vão trazer consigo a sua filosofia de fé. É normal, já está dentro deles. Só que eles têm uma fé e uma filosofia de vida diferente da minha e da sua. Sabe por quê? Porque se nós passarmos hoje um pregão aqui no nosso país, 99% dos crentes não estão dispostos a morrer pelo Deus que eles creem. E se você passar um pregão sobre o muçulmano, 100% estão dispostos a morrer por aquilo que eles creem. Então, o que acontece conosco? Nós estamos vivendo um anúncio da falência do cristianismo no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Nós estamos vendo a entrada da falência, porque aí a palavra diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você imagina que enquanto estamos ali mudando de igreja, mudando de placa, brigando por correntes, né? Essas correntes intermináveis, me perdoe, né? Esse ocultismo dentro dos templos evangélicos, esse fascínio do ter, nós estamos esquecendo da consciência do ser. Eu tenho que ser consciente, não apenas ter consciência. Queridos, eu não sei se eu estou conseguindo alcançar exatamente o seu entendimento, espero que sim, e eu espero que você comece a refletir sobre isso. Mas olha, você já conseguiu fazer esse mapa comigo até agora? Primeiro o que está acontecendo em Israel, depois o que está acontecendo no mundo, depois o que está acontecendo no mundo muçulmano, e depois o que este mundo muçulmano está fazendo com relação às nações. Os nossos líderes, os nossos governantes, os governantes do mundo, não têm enxergado isso na proporção dessa arte final, que é ter uma religião que domine o mundo. E possivelmente essa religião deve estar voltada a esse modelo de fé do radicalismo muçulmano. Mas você está falando mal do muçulmano? Não. Eu acho que eu estou falando mal de nós mesmos, dos chamados evangélicos. Por quê? Porque nós não temos essa consciência e não somos essa consciência, que é o pior. Não ter consciência é um fato e não ser consciente é um agravante sobre este fato. Você sabe o que nós estamos vivendo agora do Brasil? Você notou? Olha, o pessoal do Haiti e de outros países, Senegal, tal, estão vindo para o Brasil. Fugindo de quê? De terremotos, de fome, de guerra, e estão chegando. Já tem a rota direitinho. E sabe o que acontece hoje? O nosso país, pelo modelo de governo que está aí, usa os recursos da nossa nação e está desovando essas pessoas de todos os estados. Agora no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Brasília. Esse pessoal está sendo assim, ó, espalhado pelos 4 cantos do Brasil. Escuta só a gravidade disso. Estão sendo espalhados, sim, mas eles não são foragidos de guerra, etc. Escuta. Nós não estamos vivendo um país de democracia. Nós estamos vivendo uma transição forjada do socialismo, da democracia para o socialismo. Você sabe quantas pessoas perderam o emprego no mês de abril? 98 mil pessoas. Você sabe o que é isso? A minha cidade tem 400 mil habitantes. Você divide ela por 4. 1/4 de moradores da minha cidade, se eu for concentrar aqui, estão sem emprego. Isso no mês de abril. Nós estamos em 25 de maio. Ainda não tem estatística para 25 de maio. Mas, quando chegar junho, você vai ver que esse número de 98 mil pessoas dobrou, triplicou. E está chegando gente de fora. Está chegando pessoas que vão trabalhar pela metade do custo seu. E vão disseminar a sua fé e religião no meio de uma forma que, quanto mais se cresce um filho de um muçulmano, ele é ensinado a religião dele.
O filho do crente não. A pessoa que vem com aquele princípio de fé, aqueles que jogam o seu tapetinho ali e buscam saber para que lugar está Meca, a cidade de Meca, eles se curvam naquela posição, eles oram 3 vezes por dia. Eles estão disciplinados, eles são dotados de conhecimento e são ensinados que a fé deles sobrepõe a necessidade, que a fé deles está acima dos valores. Agora, recentemente, eles declararam isso. Um dos líderes, né, do movimento, um dos pastores deles, vamos assim dizer, né, um dos mentores, diz assim: vocês cultuam a vida, nós cultuamos a morte. Então nós estamos prontos para morrer, vocês não. Então quando eles matam 300 pessoas, 500 pessoas, quando eles explodem alguém, eles estão cultuando o que eles aprenderam a cultuar, a morte. Porque a morte para eles é o começo de promessas que foi feita segundo o livro que eles creem. E nós não estamos parando para pensar nisso. Aí você poderia perguntar, mas e se eu pensar nisso, vai mudar o quê? É o que o brasileiro normalmente faz. Agora aqui, vamos voltar um pouquinho mais aqui para o nosso país, tá? Vamos voltar um pouquinho para aquilo que nós estamos falando assim. Quando nós olhamos no país, no nosso Brasil, esquece agora um pouquinho a chegada dos povos, depois a gente volta nela. Qual é o quadro religioso que você encontra no Brasil? Qual é o quadro espiritual que você encontra no Brasil? É um quadro grave. É um quadro seríssimo, é um quadro de coma, é um quadro de inconstância, é um quadro de mais pessoas desviadas do que pessoas convertidas. É um país que é tido, entre aspas, como o país mais católico do mundo, tá? E tem o avanço de 37% de evangélicos na nação. Então, se você parar para pensar, nós temos aí um bom quinhão dessa questão da quantidade de pessoas num país. Mas se você pensar que 30% ou 37% do Brasil é cristão protestante, aí vamos separar do catolicismo, né? Você fala assim, mas isso é muito bom. Mas a questão não é essa. A questão é que esses 37%, ou vamos passar isso para 30%, esses 30% não são conscientes. Têm consciência, mas não são conscientes. Sabe por que não são conscientes? Porque estatística, se você pegar aí essas imprensas bíblicas, né? Essas imprensas que possuem aí hoje uma leitura de religião, de ensinos, você vai ouvir que estatísticas provam que a maioria de nós que um dia esteve na igreja e se batizou está desviado. Desviado por quê? Porque não tem uma leitura real, não tem a consciência do que é ser e do que é estar, do que é estar evangélico e do que é ser evangélico. Muitos que estão dentro das igrejas hoje estão evangélicos, mas não são. Estão convertidos, mas não são. Estão crentes, mas não são crentes. Mas aí, apóstolo, o senhor está pegando pesado demais. Não, não estou não. A questão é, se você chegar para um desses radicais aí e perguntar o que importa para você, você quer ter uma casa, um carro ou quer dar a sua vida pela sua fé? Ele fala, eu quero dar a minha vida pela minha fé. Ele não quer saber do carro, ele não quer saber da casa nova. Ah, mas isso aí diverge, a nossa fé da deles diverge. Sabe por quê? Porque eles estão prontos para morrer por aquilo que creem e nós estamos prontos para correr daquilo que cremos. Nós estamos prontos para apontar o dedo para aquilo que cremos. Aqui fala que, olha aqui, ó, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. Não pense você que eu estou aqui falando para você e achando que todo lugar que eu vou que tem alguém que fala o nome de Jesus, ele é convertido. Não é nada. Ele pode estar convencido. Fato é que a maioria dessas pessoas estão no mundo, estão aí voltando para a sua vidinha. Bom, por que estou sendo tão incisivo nisso? Porque você precisa estar comigo fazendo uma leitura correta, porque isso envolve a sua vida, meu irmão. Isso envolve a sua vida, a vida da sua mulher, dos seus filhos, a vida da sua igreja. Isso envolve a vida do seu pastor. Enquanto o pastor ficar filosofando aí,
olha, com belos discursos, enquanto as nossas igrejas estiverem cheias de sermões de enriquecimento, nós estamos fadados a um fracasso espiritual e religioso. Graças a Deus que o Senhor não se deixa enganar e Ele sabe quem é dele. E a esses Ele vai salvar. Mas o que eu vejo hoje, olha, sou pastor, sou apóstolo da minha igreja, sou filho de pastor, nasci dentro de um culto, nasci numa noite de vigília, sabe? E isso não me fez crente. O que me faz crente é viver essa fé, é ser esse cristão e ter a consciência. Alguém, um grande pensador bíblico, né, diz assim: o cristão tem que estar com a Bíblia na mão e com o jornal na outra. Ele tem que estar de olho na palavra de Deus e de olho nos fatos e nos acontecimentos que estão surgindo no mundo afora. Então você não está preocupado? Ah, não estou não, porque até chegar lá eu já devo ter morrido. Tem gente que pensa assim. Tem algumas pessoas mandando mensagem aqui, que deve ser pela questão do programa, e é isso sim. Depois eu vou ler. O que eu penso comigo aqui? Que esse assunto diz respeito a mim, que sou líder, mas diz respeito a você que é ovelha também, ou que é líder. Então nós estamos vivendo um tempo em que os pastores não estão fazendo a leitura correta do evangelho do reino, mas estão fazendo a leitura do seu próprio evangelho, do seu próprio quintal. São sacerdotes, muito mais sacerdotes da corte do que sacerdotes de um reino. Então nós estamos preocupados em saber se o sermão de hoje foi bonito. Nós estamos preocupados em saber se o cantor que vai lá hoje é aquele famoso, se o pregador é aquele ex-artista, se nós estamos nos ocupando de valores diferentes dos valores que apontam o sinal da volta de Cristo. Olha que é o sinal. Que sinal nos diz, nos aponta? Que sinal o Senhor nos dá que nos aponta a volta de Cristo? Ou o fim do mundo, como diz aqui na palavra. Olha bem, diz assim, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. São duas coisas aqui que estão interligadas, a vinda de Cristo, a volta dele e o fim do mundo. Mas existem sinais que nos apontam, ou sinal, esse conjunto de sinais que eu posso chamar de sinal que aponta a volta de Cristo. E como está a sua fé? E como está a sua vida? Ah, não, mas isso aí eu presto conta para Deus, ok? Mas é por isso que a palavra nos manda exortar. Exortar é trazer a consciência, trazer para a consciência uma análise das coisas que estão aí diante de você. Então, quando eu disse aqui, deixa eu voltar à questão aqui, estar consciente é ter a capacidade de raciocinar e processar os fatos, mas ser consciente é ter a capacidade de viver esses fatos e saber que isso existe em você, que isso está junto com você. Então, olha, estar consciente, é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar. É o que eu estou fazendo, a leitura do que está acontecendo no mundo, no Israel, no mundo e no Brasil. E ser consciente refere-se à minha existência. Eu existo, eu estou aqui, eu estou inserido nesse contexto, eu faço parte desse contexto. Será que isso não fala nada para você, meu amigo internauta? Ah, não, eu vou mudar de canal porque tem um pastor ali dizendo que minha bênção está batendo na porta. Você é livre. Ah, eu não vou te ouvir não, apóstolo, sabe por quê? O pastor da minha igreja disse que mal algum vai vir à minha tenda. Ok, você é livre para ficar ouvindo isso, mas os sinais que apontam o sinal da volta de Cristo não diz isso. Não diz que o que você está vivendo reflete exatamente aquilo que o Evangelho quer que você viva. Então pensa bem agora, voltando à questão da igreja aqui. Nós estamos tão cansados, me perdoe, dessa religião banal, fraca, dessa religião múltipla. O bolo hoje chamado de protestantismo é um bolo que tem bolo queimado, bolo de milho, bolo de fubá, bolo encroado, sabe? Bolo solado. Tem bolo que não é bolo. Nós estamos vivendo um conjunto de coisas que o crente não sabe o que ele é. Não há identidade. Sabe por que não há identidade? Porque não foi trabalhada a consciência da pessoa. Então não deu para você nessa igreja, você pula para outra. Você vai buscando pastores que se encaixem dentro do que você quer. Você vai buscando sermões que se encaixem dentro do que você quer.
E não é isso que a Escritura diz, não. A nossa vida, os nossos sermões, a nossa forma de ser e viver tem que estar encaixado na palavra de Deus. Então não adianta eu não ter consciência e achar que eu vou escapar disso. Não adianta eu não ter consciência e achar que eu não vou escapar. Peraí, isso não vai me atingir, porque se eu deixar isso no cantinho dele, eu fico no meu. Escuta, acorda, irmão. Acorda. Consciência é estar e ser. Então, o que está melhor em você? O que é prioridade em você? Suas necessidades ou sua fé? O que é prioridade em você? Então, o anúncio do Evangelho, por si só, deveria trazer com propriedade essas duas linhas da razão, o estar e o ser. Consciente de tudo que envolve sua existência. Salvação, fé, conduta e todo esse conjunto de regras e boas novas, as quais, esse compêndio que é a palavra de Deus nos ensina. Veja bem que interessante. Agora, nessas duas linhas, você poderia me responder a seguinte pergunta. Primeiro, imagina que a maioria de nós aqui possui necessidades. E alguns possuem muitas necessidades. Outros possuem necessidades urgentes. Outros possuem necessidades emergentes ou insurgentes. Mas também imagina que estamos todos aqui em função dessas necessidades. E só pelo fato de estarmos aqui, estamos assumindo que temos fé. Então a necessidade sua é maior do que a fé ou sua fé é maior do que a necessidade? A maioria das pessoas não tem a consciência disso, mas a necessidade delas é maior do que a fé. Quando eu cheguei aqui no estúdio, o rapaz que está ali me assessorando com a mesa, ele estava assistindo uma reportagem sobre drogas e a moça precisando da droga e falou pro agente lá, eu faço o que você quiser por essa droga aí. E ele fala, então dá um tapa na tua cara. Ele dá um tapa na cara, bate mais. Por quê? Porque a necessidade dela é maior do que a fé. Então o crente não está diferente não, meu irmão. O que está sendo ensinado nos nossos púlpitos hoje, nos nossos altares, é que a sua necessidade fala mais alto e que a sua fé é só um objeto para espremer Deus da parede, para satisfazer o seu desejo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia disse, mas antes, porém, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas suas necessidades serão acrescentadas. Então, primeiro o reino, depois as necessidades. Mas você já sabe disso. Estar ciente não é ser ciente. Quando é que você vai ser ciente? Quando você recusar essa comida, essa iguaria do rei, como foi falado na semana passada aqui. É quando você recusar o manjar do rei. É quando você mostrar em vida que você repudia isso de fato e não só de pensamento. É quando você começar a entender que Deus constitui autoridade, pastores, e que tem pastores por aí que não têm essa investidura. E que as pessoas andam julgando a vida e não estão julgando o Evangelho. Sabe por que tem muita gente desviada? Porque fica olhando para homens. Aqui você está diante de um homem casado, marido de mulher, pai de filhos, entende? Sujeito aos mesmos problemas que você tem, sujeito a erros humanos. Posso perder a minha estrutura, posso fazer alguma bobagem por causa de um momento. Homem como você, mas tem uma coisa que pode estar diferente. Eu olho para Jesus. Eu não quero saber quantos pastores caiu hoje. Eu quero saber que eu tenho que continuar firme e orar por eles para que Deus os levante. Então eu estou inserido num contexto do Evangelho do Reino. E muitas vezes nós defendemos as nossas placas, nossas religiões e vamos para o inferno. Sabe por que vamos para o inferno? Porque não temos consciência do ser. E isso não vai fazer diferença para Deus. Sabe por quê? Porque a palavra está aí para todos. Se você estiver, imagina, eu viajei certa vez, eu estou olhando para aqui porque tem o irmão ali. Eu viajei certa vez para uma cidade e durante o entardecer nós chegamos naquela cidade e entramos por uma rua. E por consequência o carro morreu naquela rua ali. E quando nós olhamos, era contramão. E já estávamos assim, tipo, uns 300, 400 metros da esquina. Aí veio a polícia, na mão, e parou ali, nos abordou e disse, escuta, vocês estão na contramão.
Aí eu não era o motorista, mas eu estava dentro do carro, né? Às vezes você não é o pastor, mas você está dentro do carro. Às vezes você não está dirigindo a igreja, mas tem alguém dirigindo e você está dentro dela. Aí o guarda chegou e falou, olha, eu vou ter que multar vocês porque vocês estão na contramão. Aí o motorista disse, mas nós não somos daqui não, seu guarda, nós somos lá de Betim e dá um jeitinho, porque realmente não vi que era contramão. E o nosso carro está quebrado aqui. Aí ele falou assim, veja só, o que seu carro tem? Não, está quebrado, precisa talvez empurrar, tem uma oficina. Naquela esquina que vocês entrou na contramão, à direita ali tem uma oficina. Vamos fazer o seguinte, vira o carro aí, nós vamos te ajudar a empurrar o carro. E virou, e foi nos acompanhando. Quando parou ali o carro, ele desceu, está aqui a multa de vocês. Ajudou a gente a empurrar o carro, virou o carro para a mão correta, mas não nos deixou de punir, porque eu não sabia. Foi o nosso argumento, né? O motorista era o líder, era o guia ali, ele dizia, mas eu não sabia. Aí ele disse, chegou lá na esquina, falou, olha aquela placa ali, eu não vi, não quero saber, está aqui sua multa, né? Vai em paz, conserta seu carro aí. Então, com Jesus não vai ser diferente não, não vai adiantar você dizer assim, mas eu não tenho ensinamento, eu não tenho cultura, não tenho... Escuta, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, não é outra palavra não. Não é a palavra de Calvino, não é a palavra de Lutero, não é a palavra de Wesley, é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, é a palavra que o Espírito Santo revela. Essa é a palavra pela qual você deve se posicionar. Então, quando falo isso, quando questiono a questão do posicionamento do líder e do liderado, eu estou dizendo que você sabe que no Evangelho não existe a aplicação de determinados amuletos que a gente vê aí. Você não encontra no Evangelho isso que muitas igrejas estão fazendo. E por que você está lá? A minha questão é, você sabe que não é de Deus. Vou precisar citar nomes? Não. Por quê? Porque eu não preciso disso. Você sabe do que eu estou falando. Determinados rituais, determinados amuletos, por que a sua fé está baseada em ver e não em crer? Hebreus 11:1 diz, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, eu não vejo para crer, mas é a certeza e a convicção daquilo que eu espero. Ou seja, fé não é vista, viu? Fé é fundamento, fundamento é a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo um evangelho aí de multidão sim, mas nós temos 37% dessa nação. E quantos desse 37% é oba-oba? Quantos nunca leram a Bíblia? Um dia desse eu estava fazendo um culto numa casa que a pessoa era pastora, estava afastado, né? Desviou por algum motivo. E quando foi pedido para abrir a Bíblia no evangelho, ela não sabia onde é que estava. E lá na frente da igreja ela era guia de pessoas. Ou se você não se importa quem é o teu pastor com relação ao entendimento da palavra, você está me dizendo que você não importa com a tua eternidade. Você está me dizendo que você não importa onde você vai parar. Você está me dizendo que você não está nem aí. Você está crente, mas não é crente. Se você acha que o evangelho é movimento, meu amigo, é só trazer cantor famoso que enche igreja. É só trazer pregador famoso que enche igreja. Mas enquanto a luz do homem brilhar, de Cristo está ofuscada. Então, o que está acontecendo hoje no nosso país? O que está acontecendo hoje no Evangelho? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo nos países muçulmanos? O que está acontecendo em Jerusalém, em Israel? O que está acontecendo na sua vida? O programa Debate, na minha responsabilidade aqui junto à TV O Evangelho e junto a você, internauta, frisa essa questão da consciência. A sua necessidade é maior do que sua fé? Ou sua fé é maior do que sua necessidade? Quero citar aqui, deixa-me ler um texto que eu escrevi aqui. Quero dar alguns exemplos de como muitas vezes nos posicionamos diante de Deus para apresentarmos as nossas necessidades e que, em muitos casos, não temos uma definição clara em nós mesmos do que queremos. Por não termos resolvido em nós mesmos coisas simples como ter consciência, ser consciente, necessidade e fé. Quer um exemplo simples? O profeta Balaão, mas se eu for lá em Balaão, vou lá. Balaão, ele estava profeta.
ele tinha consciência que tinha sido colocado sobre ele uma unção de profeta. Então ele estava profeta. Quando o Balaque veio contratá-lo para amaldiçoar Israel, ele não era profeta, ele estava profeta. Tanto que estava profeta que ele teve a capacidade de consultar a Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se ele poderia receber aquela oferta de Balaque e amaldiçoar Israel. E Deus insistiu com ele, não foi uma vez não, foi 3 vezes para mais. E chega ao ponto que ele estava profeta, mas não era profeta. Sabe o que eu estou te dizendo? Tem muitas pessoas que estão crentes, mas não são crentes. Estão evangélicas, mas não são evangélicas. Estão protestantes, mas não são protestantes. Por quê? Porque falta a definição do ser consciente. Ter consciência é fato. Ser consciente é ato. Ser consciente é vida. Ser consciente é determinar. Agora, eu não quero que a minha mensagem seja um belo discurso, nem um dedo no teu olho, no teu nariz. Pelo contrário, eu quero que a minha mensagem te traga a condição de cumprir essa urgência de ser consciente. E não apenas de estar consciente. De saber que a sua fé tem que ser acima da sua necessidade. E muitos vão vender irmãos, está escrito, Jesus quem disse isso, escuta, Jesus quem falou, vão entregar um irmão a outro, vão vender os seus irmãos, vão dizer, olha, aquele ali era pastor lá da Palavra da Vida, ou aquele ali era pastor da Igreja Assembleia, aquele pastor da quadrilha, sei lá o nome de igreja, vão dizer, eu conheci, ó, eu tive lá, como se ele estando dentro daquele conjunto, ele não fizesse parte dela. E sabe por que não fazem parte realmente? Porque não tem a consciência de ser consciente. Isso é muito grave, queridos. Aí eu falo, a questão é, a necessidade de Balaão era maior do que a fé dele. Ele sabia que ele tinha o poder de amaldiçoar. Ele sabia que sobre ele como profeta, olha aqui, o profeta disse assim, aqueles garotos lá, os jovens chamaram ele de careca, ô careca, ô careca. Ele amaldiçoou aqueles aí, a ursa comeu e matou, comeu aqueles jovens, que eram chamados filhos de Belial, né? O profeta diz, ó, da minha palavra, menos de 3 anos não chove. Choveu? Choveu não. Então ele tinha sobre ele uma investidura de autoridade. Saber disso é uma coisa e viver isso é outra. Por que ele não era profeta? Ele estava profeta. Ele não era profeta porque ele foi consultar a Deus algo do ofício dele, que é, Deus disse, quem amaldiçoar Israel, eu vou amaldiçoar esse tal. Então ele como profeta deveria saber que não se mexe em Israel. O que ele fez? Vou consultar a Deus por inimigo que está me comprando para amaldiçoar Israel. O que ele está me dizendo? A minha necessidade é maior do que a fé. Me perdoe, tem muito crente assim. Muito crente. Aí, quando eu não consigo fazer essa leitura, quando eu não consigo fazer essa leitura, eu me perco. E não me importa. Você crê que há céu e inferno, lago de poço de fogo? Você crê que há vida eterna com e sem Deus? Você crê que Jesus vem buscar a igreja? Você realmente crê nisso aqui? Que sinal você tem visto da volta de Cristo? Que sinal você tem visto aí? Aqui, esfriarão, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você conhece alguém que o amor já esfriou? Você conhece crente desviado? Não, tem não? Aqui em Betim está assim, não sei se aí onde você mora está. Tem não? Que bom. Aqui está assim, ó. Aqui nós estamos internando pastor. Aqui nós estamos tendo problemas de ataques demoníacos dentro da igreja, de materialização de demônio. Aqui nós estamos lutando com entidades que estão tomando o corpo de gente muito boa. Aqui nós estamos tendo casas mal assombradas. Aqui nós estamos vendo crente correndo do diabo à noite. E a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois,
debaixo das potentes mãos do Senhor, de Deus, e depois resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aqui nós estamos vendo as pessoas, sabe o que, meus queridos? Correndo atrás de dinheiro. Oi, não fala alto não, correndo atrás de ouro e prata. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Pessoas correndo atrás de ouro e prata, pessoas levando o tijolinho da prosperidade, pessoas levando a espada para ungir, pessoas aqui, ó, esses dias mostrou, não sei se é verdade, vassoura de fogo vendido a R$1.000, né? Vai que você já comprou uma, e a pessoa acredita nisso. E você agora vem para mim dizer que nós não podemos debater a seriedade. Você quer ver o que esse modelo de sinais que aponta o sinal da volta de Cristo está claro aqui? Você quer ver o que está acontecendo no nosso país? O casamento está acabando. O casamento não existe mais o casamento como era casamento. Os nossos filhos, o fator família já não existe mais. Estão querendo colocar sexo agora na certidão como gênero. Sexo, gênero humano. Estão trabalhando contra a pedofilia, seja louvável, mas a criança e o jovem estão podendo escolher fazer sexo se for preso. Estão acabando com os valores morais. Você entende? Os valores morais bíblicos. Os valores morais de família acabou. Você notou isso? Você notou que a sua casa agora pode ser objeto de qualquer coisa? Não, aqui não entra. Mas se você não resistir no Senhor, se você não se tornar, ser um cristão, ser um crente, não vai resolver nada. Sabe por quê? Porque agora nós temos aqui, os nossos filhos não podem ter uma correção de pai, tem que ter apenas um diálogo e formam esses jovens que estão aí fora, matando. Você viu quantas mortes na Lagoa Rodrigo de Freitas, ali no Rio de Janeiro, de pessoas simples que estão ali, pessoas honestas, que estão ali caminhando, fazendo o exercício da sua físico. Você notou quantos lares destruídos? Você notou que o divórcio hoje se faz em uma semana? Você notou que facilitou realmente a destruição do lar? Você notou que não tem mais cabeça, já é muito tempo que não tem cabeça de família, não tem o líder da família? Você não notou isso não? Você notou o que estão fazendo dos nossos filhos? Você notou as cartilhas que estão indo para as escolas? Você notou como estão os programas de televisão? Quando você se senta diante da TV e assiste esses programas, você notou que a novela, chamada novela da família brasileira, começou com cenas de sexo e está refletida na questão da Bíblia ainda? Você chama aquelas cenas de família? Você notou que os valores da escola acabou? Você notou que o professor não tem mais autoridade dentro de classe? Você notou que os filhos estão sendo orientados a procurar psicólogos e serem medicados para poder ficar como bobos dentro de uma sala, porque não tem mais valor de família? Você não notou isso não, meu irmão? Não? Sua família vai bem? Aí alguém vai perguntar, que família? Por quê? Porque o amor de muitos vai esfriar, de muitos irá esfriar, porque a iniquidade está aumentando. Eu tenho que fechar aqui o programa, debate dessa tarde. Programa debate de eu sozinho. Pena que eu não tive aqui os pastores para a gente realmente trabalhar esse tema. Mas, entenda, não é uma questão de ser contrário, ser preconceituoso, ser qualquer nome que se dá hoje. Aliás, tudo que se dá hoje é nome de preconceito, preconceituoso, preconceito, homofobia, não sei o que lá mais. Eu estou falando de Bíblia, estou falando da minha realidade de fé. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é a sua fé. Pode até te obrigar a dizer, não, eu, mas a sua fé. Você notou outra coisa para a gente encerrar? Você notou que o chip que a Bíblia fala já está sendo implantado. Aqui em Belo Horizonte tem um empresário que já está com o chip. E esse chip, a Bíblia está cantando ele, desde os manuscritos. Esse chip que vai controlar o 666, seja lá o título que você falou, e já é atual, já é para nós, já é para a sua vida. Entende? O sistema operacional aqui, já está funcionando para poder cuidar da sua vida.
Então, o que falta é difundir isso entre bancos, supermercados, etc. É a internet, é simplesmente um computador, é um leitor de chip. Você notou que já está dentro da pele das pessoas? Você não notou os sinais, não? Que falam do sinal da volta de Cristo? Oi, já estamos recebendo a marca na mão, e é na mão, como Deus falou, está na Bíblia, ou na testa ou na mão, está aqui, ó. Você não acordou, não? Já estão sendo chipados, já estão colocando o chip do tamanho de um grão de arroz. Antigamente isso era palestra minha de batalha espiritual, de sinais da volta de Cristo. Hoje não, eu estou vendo pessoas, um já colocou aqui, outro colocou lá, Estados Unidos está cheio. Ah, por quê? Como é que isso vai ser? Vai ser por questão de saúde sanitária, está muito fácil. Ó, quem não tiver esse chip, não vacina, não vai ter seu filho ganhando, nascendo no hospital. Aqui, meu amigo, chegando a um afunilamento da verdade. Essa é a realidade. Estamos chegando a um afunilamento da verdade. E aí, é melhor esfriar o amor logo. Pula fora. Mas o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Muito obrigado. Programa Debate, TV O Evangelho. Estou aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. Edson Emanuel, apóstolo da cidade de Betim. Agradeço a sua audiência. É audiência? Eu estou com 0,01 ponto no Ibope. Estou disputando com a rede de televisão. Fica tranquilo. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Se tiver, vamos nos encontrar lá no céu. Deus te abençoe. Até o próximo programa Debate TV Evangelho. Abraço ao Wagner Mesquita, aos pastores que estão em reunião agora à tarde. Tem outra reunião à noite. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.